que a gente pode estar aqui, né? Graças a Deus, chegamos em paz. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho. Esse encontro é muito bom e oportuno, né? Para a gente renovar as esperanças, né? Então nós vamos passar aqui uns recadinhos. Boa noite aos amigos internautas. Então amanhã, às 7h30 da noite, tem um encontro para o apoio das famílias dependentes, né? Dependentes químicos, somente os familiares. Então não é uma palestra aberta ao público, tá? Então é às 19h30. O curso básico, primeiro ano da doutrina, né? Já iniciou. Então nós temos quarta-feira, dia 20/2 começou. Então ainda tem tempo aí para fazer as inscrições. É só procurar o dirigente da casa que já pode fazer as inscrições. Trabalho social é aquele trabalho da cesta básica, são 62 famílias. Quem quiser vir ajudar será muito bem-vindo. Quem quiser colaborar também será de muito bom agrado. E nós estamos recebendo perguntas dos internautas, então, sobre o tema da palestra. Então, agora nós vamos apagar a luz, de preferência, para a gente ficar mais tranquilo, fazendo aquele encontro conosco mesmo, para que a gente vá aliviando as tensões, acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, desse encontro com essa família, com esses amigos espirituais que nos recebem com tanto amor e carinho. A gente não vê, porém eles estão aqui, já preparando o ambiente, nos recebendo, abraçando, e assim nesse clima harmonioso, que nós vamos agradecer mais uma vez ao Pai, pela nossa reencarnação, pela nossa família. E como amanhã é o Dia das Mulheres, vamos agradecer, eu convido a todos a agradecer às nossas mães, porque todos aqui já viemos de uma mulher. Então nós vamos agradecer a nossa mãe, porque sem ela a gente não teria essa oportunidade. Então nós vamos agradecer a Mãe Maria também, que está aqui conosco, esse grupo de auxílio que sempre está aqui, não nos desampara nunca. Então vamos agradecer tudo isso de bom que a gente recebe todos os dias pela vida, pela vontade, pelo ânimo, pela esperança, pelo consolo, né? Então vamos agradecer, Pai, só isso que a gente tem. A gente não tem nada a pedir, Pai, é tanta coisa que a gente recebe. Então, em primeiro lugar, só agradecer. Muito obrigada. Que assim seja. Então, hoje, nós teremos o tema da noite, que ele é retirado do texto Momento Espírita. Como amanhã é mulher, o tema não podia ser mulher de dedicação. Então, nós vamos ter aqui a palestrante. E bom desempenho. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Casa do Caminho. E falando hoje da mulher, porque amanhã se comemora, se celebra o Dia Internacional da Mulher. Não é só nosso, restrito aqui ao nosso país, é internacional. E até um fato muito interessante, preparando a palestra, nós percebemos. Esse fato, antes de iniciarmos o assunto mesmo, ele se deve a uma reunião de operárias nos Estados Unidos, de uma fábrica de tecidos. E essas mulheres trabalhavam 16 horas por dia e recebiam 1/3 do salário dos homens. Então, o que acontece? Elas estavam reivindicando a igualdade de trabalho e de salário. E fecharam a fábrica e colocaram fogo. 130 mulheres morreram.
Isso foi em 1857. Agora, nós espíritas, o que acontece? Será que é coincidência? Preparando, eu falei, peraí, 1857, essa data não nos é estranha para aqueles que estudam e conhecem a doutrina espírita. É justamente o ano em que o Livro dos Espíritos foi editado, né? Então, se dá uma nova visão à mulher. O Espiritismo traz uma visão contemporânea da mulher. Apesar de que essa mulher, por esse tempo todo, ela teve muita luta, né? O espírito feminino. Então, esse texto de Chico Xavier, ele inicia assim. No mundo de hoje, parte das mulheres sofre vivendo em condições precárias. E em todas as épocas e povos, a gente vê que não é restrito a um lugar. Em todas as épocas e povos, a mulher sempre teve a sua posição atormentada pelas dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. Chico começa assim esse texto. Muito bem. Então, para nós entendermos essa mulher, quem é essa mulher, né? Nós vamos fazer um breve histórico da mulher, dando alguns saltos, claro, senão fica muito extenso. Nós vamos começar com a primeira mulher que nós conhecemos, lá do mito da criação, do paraíso, que é a Eva. Todos conhecem e sabem que quem foi expulso do paraíso? Não foi Adão, foi a Eva. Foi a Eva que pecou porque ela não teve a firmeza, né? Segundo o mito da criação, ela não teve a firmeza de resistir à tentação da serpente. Então ela comeu da árvore do fruto proibido e foi mandada para a terra, numa punição de Deus, imagine, numa punição de Deus, mandada para a terra, para que ela trabalhasse, que ela ganhasse o pão com o suor do seu corpo, porque no paraíso tinha tudo à vontade, não precisaria trabalhar nem nada. Então, ela trabalharia e sofreria a dor do parto. Olha, como se trabalho fosse um mal, que a gente vai depois aprendendo com a nossa maturidade espiritual, que não é um mal, né? E a dor do parto, hoje em dia, pelo merecimento que nós temos e pela bondade de Deus, muitas mulheres já nem sofrem mais, porque temos anestesia, que não tinha na época da Eva, né? Muito bem. Aí a sociedade foi evoluindo, isso na época da criação. Mas a sociedade primitiva, lá no tempo das cavernas, o que é que predominava? Era a força bruta. Por quê? O homem agarrava a mulher pelos cabelos e levava para a caverna, ele escolhia e com a força ela não tinha condição, né? Pela diferença de força, não tinha condição de resistir, e levava essa mulher para a caverna. Muito bem. Aí, um passo um pouquinho mais para frente, existiam aqueles clãs na sociedade, que eram sociedades fechadas, aquelas famílias, né? E que eram famílias patriarcais. E a mulher não mandava nada. Ela não tinha acesso à cultura. Ela não sequer sabia ler. E a instrução dos filhos, homens, claro, porque a mulher não lia, dos homens vinha de fora, professores vinham ali na família. Então a mulher, ela não saía para a sociedade, ela ficava ali dentro do seu clã. Passando um pouquinho mais esse período, houve uma abertura, como tudo, como a lei do progresso é inexorável, que é uma lei divina do Pai eterno, existe o progresso social da nossa humanidade. Então, mais para frente, a sociedade já era um pouquinho mais aberta, mas ainda era uma sociedade patriarcal. Porque o pai escolhia com quem a filha ia casar. E assim se reproduzia. Ele escolhia o companheiro da filha por interesses, por terras que queriam juntar fortunas. Então, era por interesse. E dizem os espíritos que dessa época,
né? Esse agrupamento forçado, essa união forçada, houve desdobramentos muito graves, desdobramentos dolorosos, que se permuta por algumas encarnações posteriores, né? Porque desafetos, traições, porque não existia o amor. Era interesse das famílias e aquele casal era obrigado a se sujeitar àquilo, embora não querendo e não sentindo amor. Aí, dando um salto para os anos 60, contemporâneos, senão vai ficar muito extenso para falar todo esse percurso feminino. Nos anos 60, houve o movimento hippie. Muitos aqui presentes, né, estavam presentes ou ouviram falar do movimento hippie, o movimento de libertação, o movimento de liberdade. Então, a mulher, ela se sentiu mais livre. Ela começou a se liberar. Mas se liberar de uma forma equivocada. Como nós dizemos, né? Metendo os pés pelas mãos. Porque não tinha essa maturidade de entender o que estava trazendo esse movimento. Que era a liberdade e não libertinagem. E que a mulher, ela devia estar ao lado do homem, ocupar o seu lugar na sociedade, mas não precisaria adquirir os vícios masculinos. Mas ela não entendeu isso. Então, houve muito equívoco também. E também, por consequência, toda ação provoca uma reação. Também muita dor, né, nessa década de 60. Aí vem a década de 70 e é feita a lei do divórcio. Ela é autorizada, essa lei do divórcio. E aí já essas uniões, que não davam tão certo, elas podiam ser separadas, né? Existia legalmente, né, aquilo que de fato já estava separado, podia ser legal. Então, com o estabelecimento dessa lei, já começa uma mudança um pouco mais avançada na sociedade. Porque, separando o casal, os filhos, eles tinham que ficar parte com o pai e parte com a mãe. Então, o homem começa a participar um pouco mais da educação do filho. Então, o homem passa a ter tarefas que antes ele não tinha. Que hoje é comum nós vermos em jovens. Nós estamos estudando, estamos refletindo sobre a evolução da sociedade. Então, tarefas que o homem sequer cogitava de fazer, ele foi obrigado, porque ele se via com os filhos, então ele tinha que alimentar, ele precisava cuidar dessas crianças. Então, ele foi assumindo essas responsabilidades. Outras vezes, por questões imprevisíveis. A morte de um dos dois, a doença que não permitia, o trabalho que a mulher saiu aí na sociedade, trabalhando e se colocando. E o homem, quantas vezes, perdendo o emprego, ele ficava em casa, cuidando e fazendo as funções que antes eram femininas. Muito bem. Então, essa jornada toda, a gente pensa, poxa, vem lá de trás, né, do mito bíblico até agora, a gente vê que houve um avanço muito grande, houve um progresso, e essa velocidade da mudança, muitas vezes, é complicado de acompanhar, é difícil. Nós vemos, muitas vezes, as pessoas mais idosas não entendendo os casais mais jovens. Porque hoje os jovens dividem as tarefas, as atividades. O homem lava a louça, o homem cozinha. Lá atrás, será que acontecia isso? Era uma vergonha, né? E hoje não tem mais isso. Então, e junto com isso, com essa responsabilidade, aconteceu o diálogo também. Porque a mulher não tinha voz ativa. Imaginem, se questionava se a mulher tinha alma. Era um ser de segunda categoria, não sabia se tinha alma. A mulher começou a votar na nossa sociedade em 1932. É recente, que ela conseguiu participar socialmente. E hoje, no contexto social, nós vemos as mulheres, nós, com a nossa presidente, temos desde o cargo mais alto político do país, em todos os outros segmentos sociais. Na educação,
na política, na saúde, na aviação, no exército, as mulheres entrando e provando a sua capacidade. Então, essa sensibilidade, essa fragilidade não precisa ser perdida para estar buscando o seu lugar na sociedade. A mulher, nós brincamos, hoje em dia, ela não precisa fazer o que ela já fez com aquela fogueira e queimar sutiã. Não aconteceu isso? Para se libertar no feminismo, no movimento hippie, queimar sutiã para dizer que era igual ao homem, não precisava. Agora, nós conhecemos um feminista que foi o maior feminista e não precisou gritar, não precisou fazer estardalhaço nenhum, que foi Jesus, e que é Jesus, o maior feminista de todos os tempos. Jesus valorizou a mulher de uma forma belíssima. Ele valorizou a mulher como um ser humano, o lugar que ela ocupa, sem precisar disputar com o homem, aquele lugar que ela tem capacidade de ocupar, com a sua sensibilidade, com a sua espiritualidade e também com a sua capacidade. Mas Jesus mostra essa forma espiritual, porque ele começa o seu evangelho, a sua pregação, lá no evangelho de João, ele começa a sua jornada terrena lá no poço de Jacó. Quem conhece o Evangelho de João, já leu, vê que Jesus está sentado à beira de um poço, no poço de Jacó, enquanto seus discípulos foram à cidade, buscar mantimentos, e ele sentou-se ali. E veio uma mulher retirar água, e Jesus pediu, mulher, dá-me de beber. E a mulher estranhou muito esse pedido, porque Jesus era um judeu, né? E essa mulher era uma samaritana. E os judeus, a essa época, o homem não falava com a mulher. Ele sequer se dirigia, assim, publicamente à mulher. E os judeus não falavam nem com samaritanos, homens, quanto mais com mulheres. E Jesus estava se dirigindo a uma samaritana mulher. Então ela se escandalizou. Ela falou, mas eu sou samaritana. Jesus disse, dá-me de beber. Aí ela disse, mas tu me pedes água? Ele fala, essa água que você me der, eu tornarei a ter sede. Mas a água que eu te dou, que eu te ofereço, ela vai matar a sua sede eternamente. Jesus disse. Aí a mulher não entendeu. Na época, claro que Jesus disse, né? Ainda Jesus disse, vai mulher, vai e chama teu marido. Aí ela diz, mas eu não tenho marido. E Jesus diz, bem disseste, tu já tiveste 5 e esse que tu tens agora não é teu marido. Aí ela desmonta. Como assim? Ela não tinha comentado, ninguém sabia da sua vida. E esse homem fala, ela fala, por acaso és o Messias? A mulher pergunta para Jesus. E ela sai e vai a Samaria e conta para os seus conhecidos, seus amigos, ali da sua comunidade, que ela tinha conhecido o Messias. E eles, curiosos, que a gente percebe que tudo começa com a curiosidade, que vai constatar se é verdade ou não, eles vieram com ela até Jesus. E chegando, eles ficaram tão encantados com o ensinamento de Jesus, que passaram 2 dias com ele. Então, esse é o início da jornada de Jesus. Para os primeiros que ele pregou foi os samaritanos, que vieram para constatar quem era esse homem que falava tão bonito e que consolava corações e que dava tanta esperança. Aí todo o ministério de Jesus, nós conhecemos tudo o que aconteceu, como ele tratou das mulheres, da mulher adúltera, enfim, sempre valorizando a mulher socialmente. Num dos episódios, nesse da mulher adúltera, que era a lei na época, a mulher que traísse o marido, ela deveria ser lapidada, apedrejada até a morte, né? E que Jesus diz, nessa passagem belíssima,
quando perguntam o que fazer com ela, né, Jesus responde: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eram só homens que estavam ali, naquela roda, porque a mulher não participava nessa época de Jesus. E eles foram saindo um a um, conta o Evangelho, que primeiro os mais velhos, depois os mais novos. E a hora que Jesus se vê diante daquela mulher, ele fala: mulher, onde estão os que te condenaram? Ela fala: se foram, mestre. Ele fala: então, também eu não te condeno. Ele que tinha autoridade moral, também eu não te condeno. Então, olha a valorização que Jesus dava e dá até hoje à mulher. E encerrando o seu ministério aqui na Terra, no nosso planeta, na sua crucificação, na sua morte, para quem que Jesus aparece em primeiro lugar? Os discípulos estavam reunidos, discutindo o que deveria ser feito depois da morte do mestre. Quando Madalena vai até o túmulo buscar o corpo de Jesus, e que ela vê que o túmulo está aberto e vazio, ela sente e chora. E alguém pergunta para ela: por que choras, mulher? Aí ela diz: você viu o que fizeram com o meu mestre? E quando ela olha, ela vê Jesus materializado, espiritualmente ali. E ela percebe a figura de Jesus. E ela então vai e conta o que aconteceu para os discípulos que estão ali reunidos. E eles ainda dizem: mas vocês acham que nós vamos confiar na palavra de uma mulher? Ainda assim, né? Aí ela diz: será que não é melhor nós fazermos o que ele nos ensinou, em vez de ficar discutindo? Aí depois Jesus, posteriormente, aparece para os discípulos também. Então Jesus inicia o seu ministério e encerra materialmente na sua morte com uma mulher. É a valorização feminina. Então nós vamos buscar na doutrina espírita. O que a doutrina espírita diz da mulher? Jesus valorizou. Então Allan Kardec, como nós dissemos no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta para os espíritos. Então, ele diz o seguinte: os espíritos têm sexo? Allan Kardec pergunta. E os espíritos superiores respondem: não como entendeis aí na Terra, porque o sexo depende da constituição orgânica. Os espíritos, olha que já é uma visão contemporânea. Jesus já valorizava. A doutrina espírita vem mostrar quem é esse espírito feminino. Aí Allan Kardec ainda pergunta: mas pode o espírito que animou o corpo de um homem renascer no corpo de uma mulher e vice-versa? Aí os espíritos respondem: é claro, e isso acontece. Depende da missão, depende do qual é a proposta de vida, o que tem a fazer. Pode sim, e renasce. E renasce porque o espírito passa por todas as experiências. Passa pela sensibilidade, passa pela força, passa por todas as experiências. E ainda Kardec não se contenta, ainda pergunta para os espíritos: mas qual é a preferência na reencarnação? O que o espírito prefere? Animar o corpo de um homem ou de uma mulher? Eles falam: depende. Não existe preferência, tanto faz. Depende da missão a que vem. Então nós vamos lembrando daquelas pinturas dos anjos, né, nas capelas antigas, as figuras dos anjos. Alguém viu um anjo sexuado? Não. É aquela figura tênue, aquela figura, né, masculina e feminina juntas, né? Então a gente percebe que o espírito puro, nós sabemos, a doutrina espírita vai nos mostrando que à medida que nós vamos nos purificando, nós vamos ficando mais etéreos. As nossas formas vão ficando mais bonitas, nós vamos ficando mais leves, até o momento que a gente perde essa constituição física e orgânica. E aí, então, não existe mesmo homem e mulher. É o espírito imortal que vai nessa jornada
nessa grande jornada. A gente fala, é uma jornada longa? Mais ou menos, uma jornada de bilhões de anos, né? Até se eternizar. Então depende, então a doutrina espírita nos mostra que o corpo é uma veste, é uma vestimenta, que a sensibilidade, que o nosso comportamento. Então nós vamos percebendo que a mulher, o espírito, quando reencarna mulher, não precisa competir com o homem, não precisa provar nada. Porque nós vemos na sociedade homens extremamente sensíveis. E nós vemos mulheres muito fortes. Então a gente percebe que são as experiências espirituais porque nós passamos. Então nós, espíritos, vamos passando por todas essas experiências. Então se a mulher, numa encarnação, ela está na sua sensibilidade, na sua fragilidade, hoje, com a sua competência comprovada, a doutrina espírita mostra que não é para competir, não é para estar na frente, não é para mostrar que pode mais ou que consegue ficar sozinha, não é isso. É para dar apoio, é para estar ao lado é para, como diz Joana de Ângeles, se complementar. Há um complemento. Nós sempre gostamos de lembrar de Jesus, a sua encarnação, porque Jesus esteve uma vez no planeta, como organizador do planeta Terra, ele esteve uma vez aqui. Jesus, quando encarnou na Terra, ele precisou somente de Maria? O que é a Sagrada Família? É Jesus, Maria e José. Então precisou dos dois. E Joana de Ângeles Espírito fala que homem e mulher são complementos biológicos para a nossa estada na Terra. Então, um precisa do outro. Então, não precisa provar nada, ninguém na frente, ninguém é melhor diante da lei de Deus. Todos somos necessários e úteis da maneira em que nos encontramos na presente encarnação. E as nossas tarefas, muitas vezes, por circunstâncias diversas, embora invertidas, elas não desmerecem ninguém. Quantas vezes a mulher tem que sair à luta e trabalhar para manter uma casa? Hoje é muito comum nós vermos isso. Agora, quando nós paramos para fazer uma avaliação, é um progresso social ou não é? A sociedade está progredindo ou não está? Hoje não se pode mais calar a boca, não se pode mais imaginar que há uma aceitação sem explicação. Não faz sentido. Então nós percebemos que é um outro momento social que nós vivemos nesse contexto, é um outro entendimento e junto com isso é o nosso amadurecimento social. Porque a humanidade vai amadurecendo e vai tendo um novo entendimento. Então essa complementação é até interessante, porque o Divaldo é um médium orador. E o seu espírito protetor é Joana de Ângeles. E ele estava fazendo uma palestra exatamente sobre a mulher. E ele disse, o Divaldo, falando para o público, ele disse, porque sempre atrás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Aí Joana de Ângeles, espírito, falou, Divaldo, por que atrás? Ele falou, não, porque essa mulher começou atrás, aí ela veio para o lado e ela já está passando na frente. Remendando, né? O que não tinha remendo. Mas essa é a função da mulher, essa é a função do espírito feminino. Então, segundo a doutrina espírita, não somos homens ou mulheres. Estamos homens ou mulheres, porque temos uma tarefa definida a cumprir nessa encarnação. E se não cumprirmos bem, nós voltamos. Aí Joana de Ângeles diz também, numas palavras belíssimas, ela diz o seguinte, a ninguém, homem ou mulher, são concedidas libertinagem ou vícios degradantes. A ninguém. Isso é contemporâneo. Joana de Ângeles, agora, espírito. Quando alguém delinque num sexo pelo abuso, normalmente reencarna no outro com limitações necessárias que deve superar.
Então, cuidado. A doutrina nos recomenda cautela, entendimento, porque quando nós entendemos, nós somos mais responsáveis. E nós, que temos essa doutrina bendita, que nos orienta, que nos direciona, que nos adverte a que viemos, porque estamos aqui com uma função a cumprir, inclusive do nosso sexo, né? Que temos essa missão, os pais e as mães juntos, ou muitas vezes começam juntos, não terminam juntos, mas a missão que cada um vem a cumprir, nós temos que cumprir com honra, cumprir essa missão com equilíbrio, com entendimento, com dignidade, porque não é o homem que tem que ser digno ou a mulher que tem que ser digna. Ambos têm que ser dignos. Isso que a doutrina espírita nos exorta. Esse comportamento no bem, esse entendimento. E aí lembrando de Jesus também. Fazendo ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Como que gostaríamos de ser tratados, de ser reconhecidos na sociedade, no lar. Se os papéis são diferentes, não existe aquele que é o mais importante ou aquele que é o menos importante. Todos são importantes. Nós sempre fazemos uma exortação à mãe. A gente fala do amor materno. Quando se fala de um amor sublimado, a gente lembra da mãe, do amor de mãe. Foi lembrado na prece da nossa mãe, né, que abriu as portas para a nossa encarnação. Quando atendemos espíritos, né, que eles chegam, quantas vezes endurecidos, espíritos revoltados, quando a espiritualidade traz a presença de uma mãe que foi numa encarnação passada e que o espírito sente aquele amor, aquela vibração de amor, ele se sensibiliza. Nós nunca vimos em todo esse tempo de atividade, que não é pouca, espiritual, um espírito deixar de se sensibilizar com a presença materna. Então se fala do amor de mãe. Agora, se nós pensarmos racionalmente, não seria justo os homens vivenciarem, experienciarem esse amor também. Então, em alguma vida vai ter que ser. O espírito vai ter que experienciar, né, essa aventura, essa sublimação do amor. Porque a mãe, quantas vezes, a gente diz a mãe porque ela é cantada e decantada. E como é o dia da mulher amanhã, a gente fala da mãe, que dá a vida por um filho. Não que o pai não dê também, muitas vezes o pai também dá, né? Mas se fala desse amor de mãe. E no espírito, espiritualmente, nós vemos que a nossa mãe, Maria Santíssima, ela atua de uma forma maravilhosa nas correntes socorristas. Maria, ela atende aos mais necessitados, aqueles espíritos mais aflitos, aqueles espíritos que têm necessidade de um consolo de mãe, que estão naquelas regiões mais sofridas da erraticidade. E Maria atende com seu amor, com a sua ternura de mãe que ela é. Então, tudo aquilo que nós pedimos a Maria, quando é para o nosso bem espiritual, não é o nosso bem, porque nós pedimos, às vezes, para o nosso bem rápido, agora, nós queremos aqui agora, imediato. Mas quando a Mãe Maria percebe que é para o nosso bem espiritual, que vai fazer bem na nossa jornada evolutiva, ela nos concede. Se não de uma forma, de outra. Se não por nós mesmos, através de pessoas que são colocadas ao nosso lado e que nos favorecem, que nos facilitam. Aquelas pessoas que nos dão apoio, que nos dão um conselho. Muitas vezes, a Mãe Maria Santíssima se vale disso para nos auxiliar. Então, nós sempre lembramos dela nas nossas orações, pedindo não coisas materiais, não emprego, não facilidades, nada disso, mas pedindo força, pedindo que nós possamos
ter sempre esse discernimento, ser sempre merecedores dessa presença amiga e dessa presença que nos dá essa condição de caminhar sempre reto, em frente, no progresso, caminharmos para o bem, com esse amor tão importante para a nossa jornada. Amor, disciplina que nós temos que ter, que a doutrina espírita sempre nos fala. Nós falamos de Jesus, do seu evangelho, da doutrina que nos mostra de uma outra forma, tira as vendas dos nossos olhos. Porque quando nós vamos buscar lá no evangelho de Jesus somente essas lições, e não é tirada essa venda dos nossos olhos, muitas passagens nós não conseguimos compreender. Então, quando a doutrina espírita nos oferece essas ferramentas, e nós somos abençoados de recebê-las, nós temos que continuar nessa jornada com muita confiança, com muito otimismo e, acima de tudo, com muita gratidão. Que Jesus nos abençoe e a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com as suas graças e as suas bênçãos. Não tem pergunta da internet. Alguém gostaria de fazer colocação? Eu acho que a mulher, né, evoluiu, se modificou devido à tecnologia. A tecnologia trouxe meios, né, coisas mais fáceis de se manejarem, porque antes era na força bruta que se fazia, né? E hoje, então, as mulheres manejam as máquinas, manejam tudo, né? E trazem com isso felicidade para muita gente, né? Eu acho que foi a tecnologia mandada por Deus. Muito bem, a tecnologia mandada por Deus. Não só a tecnologia, como a ciência também, né? A ciência também. Antigamente, a mulher morria de parto, porque não se tinha condições, né? Hoje temos muitos recursos. Hoje temos inseminação in vitro, hoje temos transplantes, a ciência está aí. A tecnologia também, os trabalhos domésticos vão ficando mais suaves. Hoje a mulher não precisa mais passar escovão. Eu não vou contar para vocês que eu encerava o chão e passava escovão. Não vou contar, porque senão vocês vão fazer a conta. Mas, gente, passava cera no chão. Hoje não precisa mais nada disso. Então, essa evolução é uma bondade de Deus e merecimento do homem também, né? Do homem e da mulher, porque o trabalho facilita para os dois lados. E essa tecnologia, como você fala, a ciência junto com ela vem favorecer a humanidade de um modo geral, né? Mulheres e homens também. E tudo com permissão de Deus. Quem são os cientistas? Quem são esses técnicos que desenvolvem recursos, se não enviados de Deus? São médiuns? Enviados de Deus, sim. Enviados de Deus pelo nosso merecimento, né? A Terra está nesse processo de transição. Ela está evoluindo, né? Alguém mais? Quem nasceu primeiro, o homem ou a mulher? Eu acho que os dois juntos, Será que né? é por isso, Porque lá será que é por isso que o homem ali Bíblia... escutou há pouco de... Não, quer bancar o... Você quer que eu falo da história das costelas? Não, não vou falar, não. Você falando do Divaldo, estou me lembrando. Mas ele falaram que vim primeiro, eu tenho algum privilégio, né? Que tirou costela, né, do homem para fazer a mulher, costela, né? Então ele... Mas olha, a gente faz uma reflexão da evolução do nosso entendimento. Imagina, a evolução do nosso entendimento, né? Eu estava estudando, nós estamos de quarta-feira estudando a Gênesis, né? Então a gente sabe que essa história é uma história de fantasia, história, é um mito, né? É um mito, como outros tantos. Eles saíram do paraíso, no plano espiritual, vieram para a Terra, reencarnaram, lógico, reencarnou no mundo de forma, tem que dar continuidade
a humanidade, então a mulher vai ter que parir, vai ter que continuar tendo tudo isso. Então não tem, eles contavam de um jeito, mas a realidade é bem diferente. O Sete, Caim, Abel. Quando eles chegaram já havia uma civilização. Sim, muito antiga, muito antes de Jesus, muito antes da Bíblia, né? Quem quiser estudar Gênesis, é interessante a visão que nos dá. Também a Caminho da Luz fala, né? Mais alguém? Muito bem. Então. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o reconhecimento. A gente escuta muitas mulheres reclamarem de filhos, de maridos, que não dão o reconhecimento, o valor que a mãe ou a mulher mereceria, ou merece, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a doutrina espírita nos mostra como a família é formada, a nossa família terrena, né? Como diz a Joana de Ângeles, quando você faz alguma coisa errada numa vida passada, na outra você vem acertar. Então, normalmente, a maioria das nossas famílias são de acerto. Então, nós temos a bênção do esquecimento na encarnação. Nós não lembramos do passado. Mas quantas vezes num lar se reúnem espíritos antagônicos do passado? Espíritos que machucaram um ao outro, que fizeram mal um ao outro, quantas vezes até assassinos de vidas anteriores, né? Que estão ali como filhos. Vamos lembrar então do nosso lar. Vamos lembrar, todos conhecem o nosso lar? Todos leram, viram filme? Tem alguém que não conhece? Lá no plano espiritual, André Luiz, quando ele pergunta para a mãe, a sua mãe já estava num plano superior. Ela teve que fazer toda uma preparação para vir visitá-lo, né? Ali na colônia espiritual do nosso lar. Quando ele pergunta do antigo companheiro do pai de André Luiz, né? Ela diz, meu filho, ele está nas zonas umbralinas. Lembra disso? Ele está nas zonas umbralinas. E ela vai voltar à Terra sem necessidade, porque ela não tem necessidade de reencarnar, ela vai voltar para estar recebendo esse marido de volta e para receber as duas antigas amantes dele como filhas. Então, na espiritualidade, no nosso projeto reencarnatório, a gente se dispõe a refazer ou ajudar. Nesse caso, ela não ia refazer, mas ele ia experienciar o amor de uma forma diferente. Porque a amante de uma vida anterior, fora do casamento, que não deixava de ser um afeto, mas era um afeto desarmônico, fora do casamento, ele recebe esses dois afetos para sublimar o amor na forma de pai como filhos. Então acontece muito isso nos nossos lares. Então nós identificamos, não precisa falar, porque é energia, nós identificamos desafetos do passado. Estamos aqui justamente para consertar, não para ter reconhecimento, fazendo a nossa parte. Quanto mais conhecemos, mais somos responsáveis, né? Então, fazendo a nossa parte, procurando harmonizar o lar de uma tal forma que haja esse equilíbrio, né? Que seja normalmente o casal, ou um ou outro sozinho, que faça uma leitura do Evangelho, que faça uma oração, uma prece, para que possa haver harmonia nesse lar. A harmonia é muito mais importante que o reconhecimento. Porque nessa harmonia você vai aparando essas arestas que tem do passado e vai tornando esse ambiente mais ameno, que é essa nossa função, é harmonizar, harmonizar aquilo que está desarmonizado do passado. Uma grande parte ainda das nossas famílias são assim, né? Não são de trabalho, são de luta, né? Hã? Exatamente. Porque se eu for fazer esperando reconhecimento, eu não tenho mérito nenhum. É uma troca, né? Eu preciso fazer porque eu acredito, porque eu sei o que acontece, o que se passa, né? Muito bem. Muito, muito esclarecedor. Muito obrigada.
Então agora, mais confortados, nós vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos emitir para todos os lugares ainda necessitados, que se encontram em desarmonia, desequilíbrio, lares, uniões. Vamos emitir essas energias de amor, essas energias de sustentação, de carinho. Vamos lembrar também de todas aquelas pessoas que se encontram infelizes, tanto mães, esposas, por que não maridos também? Vamos lembrar de todos esses nossos irmãos. Vamos abraçá-los com essas energias de carinho e de amor, Pai. Vamos levar esse conforto, essa esperança, essa certeza de que podemos mudar, podemos melhorar, podemos aceitar e podemos renovar, Pai. Vamos lembrar dos lares, das famílias, de todos aqueles que ainda se encontram nas ruas, todos aqueles jovens, aquelas crianças, daqueles que se encontram em desalento, lembrando também dos asilos, aquelas pessoas idosas que lá estão depositadas sem carinho, sem amor dos familiares. Vamos envolvê-las nessa hora, nessas energias de amor, Pai. Envolva, Pai querido, cada um deles. Que eles possam sentir nesse momento todas essas energias, Pai. Que a Mãe Maria esteja protegendo, amparando, sustentando cada um deles. Sustentando também a nossa família, os nossos entes queridos. Todos aqueles que estão nesse momento em nosso pensamento, que estão necessitados de alguma coisa útil que a gente possa enviar a eles nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento aqui de aprendizado. Obrigado por esse amparo aqui que nós recebemos, essa força, essa coragem de estarmos aqui e continuar a nossa caminhada de evolução. Que assim seja. Agora nós vamos partir então para os passes. Obrigada.